Boa tarde, vamos lá para mais um videozinho aqui comentando um assunto que tem a ver com teologia, mas também com linguagem. É o livro e filme O Nome da Rosa, obra do Umberto Eco. O livro foi escrito lá por década de 70, 1970 e alguma coisa, e o filme sobre o livro foi lançado em 1980. Umberto Eco nasceu em 1932 e faleceu em 2016, então há poucos anos atrás, 7 anos atrás. Ele foi de profissão, de vocação, ele foi filósofo, semiólogo, quer dizer, o intérprete das linguagens, das palavras, dos sentidos, dos signos e significados. Eu tenho um livro dele aqui, A Estrutura Ausente. É sobre linguagem. Eu já tinha lido ele mais da metade, eu tive que voltar, porque não é tão simples assim. É muito interessante. Então, ele foi filósofo, semiólogo, linguista, bibliófilo, entende? Ele estudava a Bíblia e é escritor italiano. Ele é italiano. Essa história, O Nome da Rosa, esse livro não tenho, infelizmente. Eu me lembro muito do filme. O filme é extraordinário. Mas o livro também, dizem que é um dos romances mais impressionantes, mais impressionantes pelo conteúdo e pela forma, pela linguagem, pela sensibilidade de todos os tempos. E conta a história, o livro e o filme contam uma história que acontece num mosteiro nas montanhas do norte da Itália, no ano de 1327. Então, oficialmente não tinha terminado a Idade Média ainda. Já tinha alguns lusco-fuscos, sinais, algumas... E o ator principal, personagem principal da história, um monge que ele já mostra assim, sinais do que vai ser a idade, a renascença, o iluminismo e a idade moderna que vai vir à frente. E o monge, então, com o seu discípulo, seu aprendiz. Então eles vão ao mosteiro, 3 ordens monásticas de monges, agostinianos, beneditinos, eu acho que são os beneditinos que são os donos do mosteiro, e mais os franciscanos, beneditinos, franciscanos, agostinianos, vão ao mosteiro e lá eles vão ter uma reunião oficial com o enviado do Papa. Eles vão lá discutir se a igreja deve ser pobre ou pode ser rica. E o monge fica, e o mosteiro, quer dizer, o mosteiro fica numa região montanhosa, como eu já disse, com uma aldeia de servos da terra, povão, perto. E nesse mosteiro, poucos dias antes do protagonista, do personagem principal chegar ao mosteiro, estavam acontecendo umas coisas lá e tinha havido uma morte. Quando esse protagonista
Guilherme Baskerville, Guilherme de Baskerville. Ele é conhecido por ser um cara que já pensa cientificamente. Quando chega lá, os principais do mosteiro, os que mandam no mosteiro, dizem não vamos contar nada para ele, porque esses jovens pensam demais, procuram um lugar errado. Nós sabemos que é o demônio que está matando entre nós. Eu vou tentar puxar 3 eixos dessa obra, desse livro. Eu vou dizer 3 eixos, não vou dizer os 3 eixos. Não, eu não diria isso aí, eu não sou especialista em analisar livros assim. Mas 3 assuntos, eixos mesmo. Não no filme como filme apenas, mas do romance como romance apenas. Mas a história, o que é a história? Ele mostrou ali 3 assuntos, eu acho, principais. Típico do que escreve um filósofo, semiólogo, linguista, bibliófilo. Né? 3 eixos, 3 assuntos que dão essa importância filosófica, sociológica para esta história. O primeiro eixo, o primeiro assunto filosófico, sociológico, político, sim, claro, teológico, que eu encontro é a linguagem e o lugar político. A linguagem é típica de um lugar político. E tem 3 lugares aqui bem diferentes um do outro. Uma coisa que se verifica é o silêncio cumulativo dos pobres. Aquela aldeia do Pavão, que estava ali perto, a gente quase não ouve ela falar. No início do filme, ela praticamente só dá uns grunhidos, até quase o fim do filme. Os pobres ficam ali, para lá e para cá, catando comida, voltando para sua aldeiazinha, para sua casinha. Claro que eles falam, mas nunca com o pessoal das classes superiores, o clero, soldados, a nobreza, eles, claro que não, né? Então, mas eles estão ali, naquele silêncio, acumulando sofrimento e acumulando revolta. Então, a linguagem, lugar político. Primeiro lugar político, o silêncio cumulativo dos pobres. Eles vão somando silêncio e também raiva. O segundo lugar de linguagem é a linguagem do clero. Tem toda o seu lugar de vida, né? Ficar lendo a Bíblia, ficar cantando é a linguagem da instituição. Mas eles ficam ali dentro daquele mosteiro ali. É isso a vida. A vida deles. E então está sempre presa a uma linguagem bíblica, religiosa, e de cantos e orações. E falam sobre isso. Esse é o assunto deles. E às vezes de uma forma bem assim, como se o resto da realidade, povão, não existisse. A linguagem do clero e a linguagem da instituição. Aí é a formalidade.
o abade, o que manda no mosteiro, e aí o segundo lá, abade, que é o segundo no posto, né? É o o administrador. Então, a linguagem e o lugar político. Cada lugar político tem sua linguagem e cada linguagem também tem o seu lugar político na sociedade. O segundo eixo que aparece ali é o povão miserável. Estruturas sociais e econômicas. Povão miserável. A pirâmide da Idade Média, né? Lá em cima, os nobres, clero, exército, e o resto, 85% da população, que sobrevivesse de qualquer jeito. O rei só queria as taxas de lucro dele para manter seu luxo, seu exército. O clero explorava o resto ainda que o povão conseguia dar, as doações para a igreja. E o povão ficava vivendo na miséria, comendo. Eles vinham lá no mosteiro, lá, e daí o mosteiro jogava para fora o lixo, restos de alimentos, e o povo pegava para comer, povão. E ainda tinha que doar uma galinha quando tivesse, um porquinho. E tinha também nessa estrutura social que aparece no romance, o clero não monárquico. Era aquele clero abaixo dos abades, abaixo dos bispos, que era o clero que vivia como pobre, mas tinha a linguagem do clero. E claro, tinha comida, tinha mosteiro, tinha lugar para dormir, tinha roupa providenciada pelos mosteiros. E tinha o clero monarquista, é claro. É muito interessante quando eles vão para a discussão se a igreja deve ser pobre, como Jesus, ou pode ser rica. E aí o clero não monárquico, que diz que não, a igreja deve ser pobre. Mas e o clero monarquista vem, a igreja pode ser rica. Representa a grandeza e glória de Deus. Duas propostas políticas bem diferentes, né? E que se referem também à estrutura social da sociedade. O clero não monárquico, ele não faz questão dessa divisão extrema das classes, desses abismos sociais. E o último eixo que eu encontro é a modernidade e a reação. Guilherme de Baskerville, que descobre que os assassinatos são por causa de um livro sobre comédia, sátira. O livro está envenenado, quem o usa se envenena. O último trecho é, então, a modernidade que vem vindo e a reação. O abade, que é da reação, o reacionário, ele diz não. O povo não pode saber desse livro, porque senão o povo vai rir, achar graça e não vai mais ter medo da igreja e do diabo. Que era comum, a igreja dominava pelo medo do diabo e dos castigos da igreja. E aí vem a revolução dos pobres, perdem a paciência, o silêncio cumulativo, lembra? Perde a paciência mesmo. A gente vê que na modernidade vem surgindo o uso da razão científica. A racionalidade, a ciência, que os reacionários não querem, e mostra também a teimosia reacionária, que prefere matar ou morrer do que um mundo novo e racional. Irracional. A era moderna. E eles são reacionários, querem ficar e voltar para o passado. Uma boa tarde.